Olá, pessoal. Bom, hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade da PIB, tá? De ciência, na página 2. Vocês conseguiram fazer todas as atividades? Então vamos lá, vamos ver se vocês conseguiram. Primeiro dizia assim: observe a imagem abaixo, quais são os cuidados que o garoto deve ter com o ferimento? Bom, pessoal, ele caiu, ralou o joelho. Então, primeiro cuidado, lavar bem a ferida e tratá-la com antisséptico e mantê-la, tá, isolada do ar livre, pondo um curativo por cima, ou um esparadrapo, qualquer coisa assim, para evitar que entre bactérias, tá? Número 2. O Massaro foi assistir a uma palestra do youtuber favorito. Chegando ao local, ele observou que lá havia inúmeras pessoas e pouca circulação de ar. Então, ele decidiu ir embora. Massaro agiu corretamente? Sim, ele agiu corretamente, tá? Porque os ambientes fechados, com aglomeração de pessoas, são ótimos lugares, são propícios para a ação de micro-organismos patogênicos, aqueles que causam doença, tá? Os quais podem proliferar, aumentar. O que deve ser feito em ambiente fechado para que eles comportem aglomeração de pessoas? Deve ter circulação de ar, tá? Por meio de instalação de grandes janelas, abrir as portas, ar-condicionado, exaustores, ventiladores, tá? Tudo isso ajuda a ventilar o ar, tá? Número 3, observe as imagens, tá? Uma é uma infecção, uma se trata de uma inflamação. Qual é a imagem que é uma infecção? A número 2, tá? Aqui está próxima à boca. Essa é uma infecção. E a imagem número 1 é uma inflamação, ok? Qual a diferença entre elas? A infecção, ela é característica pela entrada de micro-organismo no corpo humano. Então, ela é um local por onde entram os micro-organismos no seu corpo, tá? Os quais podem causar ferida com pus. Ela inflama, porque entrou bactérias, tá? Já a inflamação é a resposta do que aconteceu. O corpo a qualquer tipo de agressão. Ele diz que entrou alguma coisa, então sai uma inflamação, tá? Porque tem havido entrada do microscópio. Então, entrou micróbio na infecção, vai causar uma inflamação. Quais são os organismos microscópicos? Então, as afirmações verdadeira ou falsa. Primeira, o vírus são seres microscópicos parasitas do interior de uma célula. Sim, o vírus ele precisa de uma célula. Ele entra numa célula para poder se reproduzir. Há vírus benéficos à saúde dos seres humanos? Não, não existe vírus bom, tá? Todos os vírus causam a doença. Os vírus têm tamanho igual ao das bactérias? Não, eles não têm tamanho igual ao das bactérias. Os vírus podem ser transmitidos pelo ar, por contato com sangue contaminado e de várias outras maneiras? Sim, ele pode ser transmitido pelo ar, por contato com sangue, de outras maneiras. Ok. Vamos lá, próxima. Agora reescreva as falsas corretamente. Bom, nós colocamos nas falsas a B, né? Há vírus benéficos à saúde dos seres humanos? Não, não há vírus benéficos. E colocamos falsa na do meio. Os vírus têm tamanho igual ao das bactérias? Não, os vírus não têm tamanho igual da bactéria. Agora vocês vão pintar na cor que preferir as doenças bacterianas, que seriam duas apenas, tá? A salmonelose e a tuberculose. São duas doenças causadas por bactérias. Por isso são chamadas de doenças bacterianas, tá? Transmissão das doenças. A salmonelose, ela é transmitida por meio da ingestão de alimentos contaminados. É quando você come algum alimento contaminado, tá? Já a tuberculose, ela causa, né, dificuldade de respiração, podendo o doente apresentar tosse com sangue e insuficiência respiratória. Quais são os sintomas dessas doenças? A salmonelose causa diarreia e vômito. Já a tuberculose causa dificuldade de respiração, podendo o doente apresentar tosse com sangue e insuficiência respiratória.
Quais são os micro-organismos causadores da doença que você não pintou? Bom, vocês não pintaram a doença de Chagas e a AIDS. A AIDS é causada pelo vírus HIV e a doença de Chagas ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Na número 6, vocês teriam que completar as palavras da charadinha com uma consoante ou vogal, tá? Então, eu vou ler o texto para vocês conferirem. As bactérias estão presentes em todos os lugares. Por isso, devemos tomar cuidado. Elas podem apresentar vários formatos, como Bacillo-vibrião, coco e espirilo. Embora sejam relacionadas à doença, são usadas nas indústrias alimentícias e estão presentes no corpo humano. Com as letrinhas que você colocou em cada lugar, você descobriu uma palavra, que é o nome de um medicamento usado para inibir o crescimento da bactéria. É o antibiótico, ok? Número 7, vamos lá. Vamos ajudar o Ita a entender a classificação das bactérias. Pessoal, essa, como não tenho como mostrar para vocês, vocês vão o seguinte, ó, lá na página 9 da nossa apostila número 2, vocês têm o desenho de cada um deles. Está na nossa página 9, tá? Que é o bacilo coco, o bacilo, o vibrião e o espirilo. Tem o desenhinho lá na página 9, tá? Número 8, agora é um desafio. Sobre o vírus, assinale a alternativa correta. Então, eu teria aí 4 alternativas. Qual é a correta? O vírus pode ser bons e ruins. Não é correto. O vírus só é ruim, ele não é bom, tá? Esses micro-organismos parasitam as células hospedeiras para se reproduzir. Sim, verdadeiro. O vírus, ele precisa de uma célula para se hospedar, se reproduzir. O vírus são utilizados na produção de alimentos? Não. Cientificamente falando, trata-se de seres não vivos? Não, eles são inativos, não são não vivos, tá? Como é possível evitar a contaminação por vírus? Bom, com a vacinação, tá? A primeira fase é com a vacinação em dia, sempre está com a vacinação em dia. Evitar os locais de aglomeração de pessoas, tá? E como a AIDS também é evitar o contato com fluidos corporais, tá? Cuidados na hora de transmissão de sangue, receber sangue, doar sangue. Então, esses são alguns cuidados. Os fungos podem se apresentar de diversas maneiras. Então, eu tenho aí a ilustração de 2 tipos de fungo, tá? O primeiro é o que dá dentro de casa, às vezes, na parede, tá? É o bolor, também chamado de mofo, tá? Bolor ou mofo. E o segundo é uma espécie de cogumelo, tá? É o shimeji, esse é um cogumelo. Qual a diferença entre os fungos ilustrados na atividade anterior, tá? O bolor ou o mofo, esses são fungos com células organizadas em filamento. Parece florestinha, verdinha, assim, ó. Se você olhar bem de perto, ele parece uma floresta verdinha. Já os cogumelos são fungos macroscópicos, quer dizer, grande, que eu consigo ver a olho nu, e são comestíveis. E também existem os venenosos, tá? Que podem ser vistos a olho nu. Quais características de um ambiente o torna favorável ao desenvolvimento do fungo? Ambiente úmido, tá? Local onde tenha umidade, temperatura baixa, amena e pouca claridade, tá? Lugar meio escuro e úmido. Os fungos, em geral, podem causar intoxicações, pois alguns são venenosos, tá? Algumas doenças, como a laringite, asma, micose e rinite, tá? E a última, a cura de doenças bacterianas, pois são utilizados na produção de antibióticos. Então, as 3 que vocês deveriam assinalar seriam a primeira, a segunda e a última, ok? Caraipapa, pai do Ita, disse ao filho que pães e certos tipos de queijo têm algo em comum. Qual é a relação existente entre esses 2 alimentos? É que ambos utilizam o fungo para ser
produzido. O pão precisa do fungo, que é o fermento, e o queijo também precisa do fungo, tá? Para fazer a levedura e fazer o queijo. Então, para que a massa do pão cresça, são usadas leveduras, tá? E na fabricação de certos tipos de queijo, são utilizados o fungo para acrescentar a esse alimento um sabor diferente, especial. Jairo, o pai de Elias, observou a presença de mofo em seu quarto. O que pode ter acontecido para que esse tipo de fungo aparecesse nesse local? Então, por que apareceu fungo lá no quarto? Bom, eu acho que o ambiente devia estar úmido, né, para o desenvolvimento do fungo. Então, a umidade pode ter sido ou vazamento de água, às vezes um cano vazou e a parede ficou úmida. Então, esses são alguns tipos de coisas que podem acontecer e, às vezes, criar fungo nas paredes, no teto, na parede, tá? Por causa da umidade. Elias deixou seu celular cair no chão, né? Então, a tela quebrou e o texto ficou quebrado também. Então, vamos consertar o texto, tá? Então, aí embaixo vocês vão colocar o texto corretamente. Os protozoários possuem uma única célula e podem ser parasitas. Eles vivem em ambientes aquáticos ou úmidos, ok? No diagrama, encontrar o nome de 3 doenças causadas por protozoários. Doença de Chagas, tá? Na primeira linha horizontal, tá? Amebiase, na primeira linha vertical, ok? E toxoplasmose, na penúltima linha, na horizontal, ok? Seguindo a 17. Vamos colocar na ordem correta, né? Vamos enumerar as etapas que contrai-se a doença de Chagas. Número 1. As pessoas, enquanto dormem, é picada pelo inseto barbeiro. Então, a última, número 1. As pessoas, enquanto dormem, é picada pelo inseto barbeiro. 2. Enquanto alimenta-se do sangue, o inseto elimina fezes contaminadas com o protozoário Trypanosoma. Então, a terceira é a 2. Número 3 é lá em cima, a primeira. Quando se coça o local da picada, as fezes deixadas ali perto pelo mosquito entra na corrente sanguínea. Número 4, o Trypanosoma é levado até o coração, local onde ele se instala. E número 5, a doença é fatal, porém a morte só ocorre depois de muitos anos. Então a ordem correta ficou 3, 4, 2, 5, 1. Tá? Descreva algumas formas de prevenção da doença de Chagas. Bom, usar telas de proteção nas janelas para evitar a entrada do vetor, do bicho barbeiro, tá? Higiene do local de descanso, higiene no quarto, na cama, tá? Uso de roupas, vestimentos de manga longa ao dormir e repelente durante atividades noturnas, tá? Vai pescar, vai num camping, repelente. E evitar a formação de colônias do inseto barbeiro. Evitar que crie o barbeiro em sua casa. Número 18, sobre quais tipos de micro-organismos a turma está falando. Então, vamos lá. Primeira fala. Alguns micro-organismos ajudam na digestão de alimentos. Sim, os micro-organismos bons, eles ajudam na digestão dos alimentos. Esses micro-organismos deixam um mau cheiro nos alimentos. É os maus, micro-organismo mau. Ele dá mau cheiro, começa a ter o apodrecimento, tá? Certo micro-organismo podem matar. Sim, os micro-organismos perigosos. Esses podem matar. Bom, pessoal, qualquer dúvida, nós conversaremos um pouco mais sobre isso no nosso Skype, ok? Até lá, tchau!